Olá pessoal, bem-vindos ao canal ABC da Química. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Na aula de hoje, aquela revisão spoiler sobre termoquímica e hoje nós abordaremos calor de formação. A aula de hoje ela vai apresentar conceitos introdutórios, tá? Na segunda parte dessa aula a gente vai trabalhar o cálculo do calor de formação em si. Então, assim, o primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o de estado padrão ou entalpia padrão, que a gente vai representar ali pelo H e com essa bolinha, tá? Com esse zero aí em cima. Então, o que seria esse estado padrão ou entalpia padrão? Corresponde à sua forma mais estável. O que é a forma mais estável? É a forma mais comum, é a forma mais abundante, a forma mais estável na natureza. Tá? Há uma pressão de uma atmosfera, né, um ATM, e 25 graus Celsius. Segunda informação importante é toda substância simples no estado padrão e forma alotrópica mais estável tem entalpia igual a zero. É o único valor de entalpia que você precisa memorizar, que você precisa guardar. Toda substância simples tem entalpia igual a zero, desde que ela seja a forma alotrópica mais abundante nos casos de alotropia. Muito bem, eu vou fazer aqui uma revisãozinha do que seja substância simples e substância composta. É muito fácil de você entender. Quando você olha para a substância e você vê apenas um símbolo, como no caso aí, né, do gás hidrogênio, é apenas o H, o O2 é apenas o O de oxigênio, o Fe é apenas um símbolo, que é o símbolo do ferro. Perceba que é uma maiúscula e uma minúscula. Então, quando tem duas letras dessa forma, representa um único elemento químico, né? O O3 também é uma substância simples. Então, você percebe que eu coloquei aqui, ó, que a entalpia padrão dessas três substâncias simples é zero. Mas quando eu coloquei lá do O3, que também é uma substância simples, não é zero. É mais 143 kJ por mol. E aí você vai se perguntar, uai, mas toda substância simples não tem entalpia zero? Desde que ela seja a forma alotrópica mais abundante. E se você observar, eu tenho o O2 e o O3. E eles são alótropos. Ou seja, o oxigênio ele vai existir na natureza, formando substâncias simples diferentes. Esse fenômeno a gente chama de alotropia. E acontece com outros elementos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora, o que é uma substância composta? É aquela que, quando você olha para a fórmula, você vê dois ou mais símbolos, como no caso da água. Tu tem o H e o O. O metano, o C de carbono e o H de hidrogênio, CH4. Agora, o Fe2O3, né? O óxido de ferro. Você percebe que tem dois símbolos, o primeiro que é o do ferro e o segundo que é o do oxigênio. Né? Aqui o ferro sozinho é substância simples. Agora, se ele estiver acompanhado de outro elemento, aí já passa a ser uma substância composta, né? Quando a fórmula vem acompanhada aí de outro elemento. Tá? Ah, mas esses numerozinhos aqui, não tem 2, não tem o 3 lá embaixo? Eu não estou falando dos índices de atomicidade, eu estou falando da quantidade de símbolos. Na substância simples, você tem apenas um símbolo. Na composta, você tem dois ou mais símbolos. Então, você vê que as substâncias compostas, elas têm valores específicos de entalpia no estado padrão. A gente não precisa memorizar esses valores. Esses valores, eles vêm numa tabela ou como dados na questão, tá? Então, normalmente, vai ver esses valores. O que pode não vir na questão, na tabela, é a entalpia da substância simples quando for zero, que aí você é obrigado a saber dessa informação, tá bom? Agora nós vamos falar sobre alotropia, né? Vamos entender melhor essa questão da alotropia. Então vamos mudar aqui para o nosso quadro que eu preparei sobre alotropia. Eu estou colocando 3 casos aqui de alotropia, os mais comuns: carbono, enxofre e oxigênio. Aí eu coloquei aqui, ó,
quais são as formas mais estáveis, ou seja, a forma mais abundante desses elementos na natureza. Eu tenho o carbono grafite, o enxofre rômbico e o gás oxigênio. E qual seria a forma menos estável desses elementos da natureza? O carbono seria o carbono diamante e o carbono fulereno, certo? Você não vive encontrando diamante aí em qualquer lugar, é muito raro. Agora, grafite todo mundo tem aí na sua lapiseira e tudo mais. O enxofre rômbico também é monoclínico, desculpa, ele é menos estável, então ele é mais raro na natureza. E o gás ozônio também existe em menor quantidade, ok? Agora nós vamos ver aqui, procurar entender um pouco melhor esse fenômeno da alotropia. O que vai diferenciar essas substâncias, já que elas são formadas pelo mesmo elemento químico, tanto o carbono grafite e o diamante fulereno, só são formados exclusivamente por carbono. Mas aonde que reside a diferença? Eu vou mostrar uma imagem aqui no livro para você entender melhor. Olha só o que acontece aqui com o carbono grafite, o carbono diamante e o fulereno, né? Olha para o aspecto deles aqui na natureza e vamos ver a nível microscópico. Então você pode perceber que o arranjo desses átomos de carbono, a configuração dos átomos de carbono é diferente no carbono grafite, no carbono diamante e no fulereno, ok? Então esse é o fenômeno da alotropia. Agora eu fecho essa parte introdutória com o conceito de entalpia ou calor de formação, que a gente vai representar aí com o ΔH, né, a bolinha lá do estado padrão, e esse F aí quer dizer formação. O que seria esse calor de formação? É o calor liberado ou absorvido na formação de um molde ou uma substância, a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, essa é a aula introdutória. Na próxima aula nós vamos procurar ver como que se calcula o ΔH a partir do calor de formação.